Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, estamos aí para mais uma videoaula, desta série interessante, né, que é lendo e comentando Confissões, que é uma obra, um clássico, escrito pelo teólogo / filósofo Agostinho de Hipona, né, essa obra clássica, né, que eu acho que todo estudante que leva os estudos da teologia a sério deveriam ler. Mas talvez você seja uma pessoa que ainda não teve tempo, né? Mas está acompanhando aqui a leitura e os comentários de Confissões. Seja muito bem-vindo. Você está chegando agora, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, da Família Point, do Point Teológico, né? Ative o sininho da notificação, confere aí, peço a você para ver se você está inscrito, compartilhe esse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, somos um canal ainda pequeno, mas que está crescendo devagarinho e você pode nos ajudar dessa maneira, dando like, comentando, ainda que seja bom dia, pastor, estamos aí, divulgando nos seus grupinhos do WhatsApp, Facebook, Telegram, tá certo? E outra maneira de você nos ajudar seria também aqui no link abaixo, nos comentários, tem um link do Apoia-se. A partir de R$5 somente você pode abençoar e patrocinar esse canal. R$5, R$10, dentro das suas posses, invista, né? Semeie na vida de alguém. Isso é importante, né? Quando você semeia, a Bíblia vai dizer que certamente nós vamos colher. Existem várias maneiras de nós colhermos, né, bênçãos quando nós abençoamos a vida de outras pessoas. Então, se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários, 5, 10, 15 reais, você pode estar abençoando o nosso canal e vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point, tá certo? Que não é um grupo para debate teológico, nada disso. É um grupo onde a gente compartilha ali, falamos sobre, colocamos links de vídeo, de canais de teologia, de matérias, falamos, obviamente, mais sobre livros, compartilhamos ali os livros, os lançamentos, as promoções, a gente troca essas ideias ali, tá certo? Então, sugiro a você que, obviamente, possa estar assistindo essa série na íntegra, porque eu já estou no livro 4 desta obra. Podemos assim dizer que Agostinho divide a obra dele, Confissões, em 10 livros. Em 10 livros. Então, podemos dizer em 10 capítulos, né? Então, já estamos na aula 37 hoje, no livro 4. Então, ele divide também versículos. Vamos ler e comentar os 5, 6 e 7. Tá certo? Mas aí ele vem tratando desde a sua infância. Ele vem falando, né, desde a sua terra infância, nesse processo da sua vida, que ele passa aí por várias experiências na adolescência, na juventude. No livro 4 aqui ele está na faixa dos 20 e poucos anos, ainda não conheceu o Senhor, não teve experiência com superstições, com astrologia, conheceu filósofos, conheceu pessoas orgulhosas. Ele estudou retórica na adolescência, um cara extremamente culto, um cara que estava tateando, né, procurando a Deus. 20 e poucos anos ele ainda não havia encontrado. Então, veja o que ele diz aqui a partir do versículo 5. Havia naquele tempo um homem sábio, muito habilidoso em medicina, fato que o tornara famoso. Com sua própria mão proconsular e pôs uma grinalda sobre minha cabeça, mas não como médico. Pois esta doença somente a curas tu, que és um Deus que se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele diz aqui, né, eu tinha uma doença séria. Não era doença física, minha doença era o orgulho, o pecado, a soberba. Portanto, nenhum médico, ninguém poderia curar-me dessa doença, senão o Senhor. Pois é, né? Alguém já disse que o Senhor Jesus, né, se o problema do homem fosse dinheiro, Deus não teria enviado Jesus para morrer na cruz, teria enviado um economista. Se o problema do homem fosse apenas enfermidades físicas, Deus teria enviado um médico para morrer no Calvário. Mas o maior problema, o problema mais grave do homem é o pecado. Por isso ele enviou o seu próprio filho por nós, né? E diz mais, mas tu, falando com Deus, mas tu não me afastaste de ti, nem mesmo por meio daquele velho, e nem deixaste de curar minha alma. Pois depois de eu conhecê-lo melhor e de ouvir de maneira mais assídua e atenta as suas palavras, que embora em termos simples eram ardorosas e sérias, depois dele perceber pelo meu discurso que eu me entregara à leitura de livros sobre astrologia, bondosa e paternamente me aconselhou a descartá-los e não dedicar nenhum cuidado e atenção necessários para as coisas úteis a essas inutilidades. Estranho, né? Depois que esse velho
estava ali falando de astrologia com ele, teve um momento que ele falou assim, ó, cara, melhor você abandonar isso. Eu falei, ué, por quê? Aí diz aqui, ó, explicou-me que numa época anterior de sua vida ele estudara aquela arte, a arte da astrologia, né? A ponto de fazer dela o meio de ganhar seu pão, e que entendendo Hipócrates, logo conseguiu entender esse tipo de estudo. No entanto, ele o abandonara e abraçara a medicina pela simples razão de que havia considerado a astrologia totalmente falsa. Olha. E ele, homem sério, ou seja, um médico, e havia estudado astrologia, ele, homem sério como era, não ganharia seu sustento por meio da enganação dos outros. Mas você, disse ele, tem a retórica para se manter, de modo que segue isso por livre escolha, não por necessidade. Com muito mais razão, portanto, deve dar crédito a mim. Eu trabalhei para dominar essa arte com perfeição, tal que me permitisse viver só disso. Quando lhe perguntei como então era possível usá-la para predizer tantas coisas verdadeiras, ele me respondeu do jeito dele, que a força do acaso difusamente espalhada em todas as coisas era a causa disso. O cara estava dizendo, pô, você tem retórica, você pode viver de outra coisa, cara, não parte para astrologia não, o médico falando. Esse sábio, ele encontrou esse velho. Eu sou mais experiente. Parte para isso não, Agostinho. E ele perguntou, tá, mas por que determinadas coisas, olha só, que são preditas, que os astrólogos, que os adivinhos predizem, acontecem? O cara falou assim, na verdade, isso é tudo força do acaso. Isso é força do acaso, é tudo por acaso. Os caras acertam assim como se fosse, vamos usar a linguagem de hoje, moderna, os caras dão um tiro, né? Eles jogam, apostam suas fichas, né? Como se fosse uma loteria. Deu certo, os caras levam o crédito. Então, Agostinho estava enveredando por este mundo da superstição, da astrologia, do ocultismo. O cara falou, você tem retórica, você pode partir para outras coisas. Eu no passado também tentei seguir isso, mas a minha consciência fez com que me afastasse, vou viver de enganação, cara, isso é engano, cara. E, pô, mas por quê? Parece-me que às vezes as coisas se concretizam da maneira como aquele vidente, aquele astrólogo falou. Não, isso é obra do acaso. Ele ficou pensando. Diz aqui, ó. Se um homem abrir ao acaso o livro de algum poeta que cante ou sugira algo completamente diferente, muitas vezes vai aparecer um verso que combina admiravelmente com a situação presente desse homem. Não deveria causar nenhuma surpresa se da alma humana inconsciente do que ele se passa por meio de algum instinto superior proviesse alguma resposta correspondente à atividade e ação do indagador. Isso seria obra do acaso e não de alguma arte. É tipo, vamos aqui contextualizar o mundo gospel, né? O cara chega, o suposto pregador chega numa multidão, igreja lotada, e fala, tem gente aqui passando por luta e você vai receber a vitória. Ou seja, das 200 pessoas, acho que hoje 180, 190 que estão vivendo lutas, né? Então era algo assim que estava dizendo. Então, cara, quando uma pessoa abre um livro de um poeta e lê aquela poesia, alguma coisa vai se encaixar dentro da vida dela, do que ela está vivendo. Então essas questões de predizer o futuro, da astrologia, isso é tudo força do acaso, não se envereda por isso não, cara. E o cara não era cristão, não. Verso 6. E assim muitas coisas provenientes desse homem, ou através dele, tu me comunicaste. Olha só, cara. Deus estava usando um cara que não era nem cristão, para trazer impressões ao coração dele. Deus estava falando pela boca desse cara. E isso acontece mesmo, né? Certamente você, eu, se nós começarmos a refletir e a lembrar de pessoas que nós tínhamos amizade antes de conhecer a Cristo, né? Deus estava comunicando, Deus estava falando, muitas vezes através dessas pessoas, e essas pessoas nem estavam cientes disso, né? Eu me lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, eu tinha uma amizade com um rapaz, uma pessoa, e se dizia muito católico, né? Católico de missa mesmo, praticante. E aí, eu não ia para lugar nenhum. Eu até certo momento eu rejeitava, né? Uma vida religiosa, não queria. Mas ali, com o passar dos meses, conversando com ele, tendo amizade com ele, meu pensamento começou a mudar. Ao ponto, claro, né, por motivos até mesmo idiotas, imbecis, infantis,
eu cheguei a falar com ele, cara, eu tô com vontade de ser padre, isso com 13, 14 anos, entendeu? Então, de alguma maneira, Agostinho entendeu que aquele homem estava comunicando algo de Deus para Agostinho. Aí diz assim, e assim muitas coisas provenientes desse homem ou através dele, tu me comunicaste e marcaste em minha memória. E isso eu mesmo pude mais tarde investigar. Mas naquela época nem ele, nem meu caríssimo Nibrídio, um jovem excelente, repleto de santo temor, que ridicularizava toda essa história de adivinhação, conseguiram me levar a descartá-la, e a autoridade dos autores me fazia oscilar ainda mais. Eu ainda não havia descoberto nenhuma prova concreta, tal qual imaginava, mostrando-me acima de qualquer dúvida que as previsões daqueles que consultei resultavam do acaso, não da arte dos astrólogos. Então ele estava assim, vivendo um dilema, né? Enquanto ao mesmo tempo havia um Nibrídio, né, que era um servo de Deus que evangelizava ele, que falava essas coisas de adivinhação é furada, sai dessa, esse sábio velho também, falando, não era cristão, mas falava para ele que essas coisas não tinha nada a ver, e dizer que eu ainda estava indeciso, não sabia o que queria, ou seja, havia elementos que atraíam Agostinho para a astrologia, para viver essa vida de adivinhação, né? Para o ocultismo. O diabo, né? O diabo sabia, eu costumo dizer, o diabo já estava sentindo o cheiro de que ele seria um exponente nas mãos de Deus, então estava atacando a mente dele com violência. Versículo 7. Naqueles anos em que comecei a ensinar retórica na minha cidade natal, eu fizera um amigo de quem muito gostava, devido à semelhança de nossos interesses. Isso com 20 e poucos anos, né? Ele tinha a minha idade, desabrochando para a juventude, crescera comigo na infância, fôramos colegas de escola e tínhamos brincado juntos, mas ele ainda não era meu amigo como viria a ser depois, e mesmo depois não como uma verdadeira amizade deve ser, pois ela não pode ser verdadeira, a não ser naqueles que tu uniste, os que se apegam a ti por aquele amor derramado por Deus em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele entende que a verdadeira amizade, olha só que interessante, a verdadeira amizade consiste de irmãos, né? Unidos pelo Espírito Santo que é derramado sobre o crente. Ele cita aqui Romanos 5,5. Interessante, né? Embora ele considerasse seu amigo esse cara. No entanto, ela era muito doce, amadurecida pelo calor de estudos congêneres, né? Essa amizade. Pois da verdadeira fé, que ele em sua juventude ainda não abraçara por completo, eu também o fisgara para aquelas supersticiosas e perniciosas fábulas que faziam minha mãe chorar por mim. Olha só que desgraça, Agostinho ainda estava sendo usado pelo diabo, de maneira que esse amigo dele não havia abraçado a fé totalmente, se dizia crente, mas não havia abraçado, ele mesmo diz aqui, né? Então ele conseguiu confundir pelo fato de ter interesses por estudos, retórica, filosofia. Então ele se aproximou desse cara e começou digamos assim, a minar os passos iniciais da caminhada desse cara. De tal maneira que ele conseguiu fisgar o cara, olha só, né? Fisguei ele para a astrologia. Consegui enganá-lo. Fiz proselitismo para atrair para essa desgraça. E minha mãe vendo tudo isso, ele diz aqui, essas coisas faziam minha mãe chorar por mim. Mônica, né? Que a Igreja Católica a chama de Santa Mônica, que era mãe piedosa, crente, serva de Deus, de Agostinho. E outros vídeos, né, em outros momentos dessa obra, no início, ele diz que a mãe dele, ela se derramava em orações, noites adentro, chorando demais. Era uma mulher que derramava muitas lágrimas por ver o seu filho não se render a Cristo, né? Mas, como a gente sabe, a história, ela verdadeiramente não foi em vão, né? As suas lágrimas derramadas aos pés do Senhor, porque ele se tornou um grande homem de Deus, né? Diz aqui, comigo ele agora estava mentalmente errado e minha alma não podia prescindir da sua presença. Mas eis que tu estavas nos calcanhares dos teus fugitivos, sendo ao mesmo tempo Deus vingador e a fonte de misericórdia, direcionando-nos para ti por meios extraordinários. Tu tiraste da minha vida aquele homem
quando ele mal havia completado 1 ano de amizade comigo, e me era mais caro que tudo naquele momento. Que interessante, olha, ele diz que ele começou a levar o cara para o mau caminho, digamos assim, para o erro, para a perdição, mas diz assim, e o Senhor estava no calcanhar dos teus fugitivos. Ou seja, teus fugitivos no sentido de que aquele cara, amigo dele, estava iniciando na caminhada e acabou ali se afastando por se interessar pela astrologia, seguindo Agostinho. E Agostinho, obviamente, tinha um entendimento, né? Sua mãe falava do evangelho, sua mãe pregava para ele, no fundo, parece que sabia que estava errado. Ele diz aqui, após a sua conversão, ele escreve aqui a Confissões, diz, Deus estava, né, me alcançando com misericórdia, ele ensinou a sua misericórdia, estava aqui atrás em busca dos teus fugitivos. Ou seja, na verdade, ele e seu amigo eram pessoas que fugiam da verdade, fugiam de Cristo, né? Interessante. Mas aí ele termina o verso 7 dizendo algo curioso. Tu tiraste da minha vida aquele homem, quando ele mal havia completado 1 ano de amizade comigo. E isso é verdade. Existem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida para determinados propósitos, e o contrário também é verdade. Existem pessoas que Deus vai tirar da nossa vida para que o propósito dele se cumpra. Que assim seja, né? Que Deus coloque pessoas na nossa vida para que os propósitos dele se cumpram em nós. E que Deus também tire pessoas da nossa vida, pessoas essas que possam impedir o propósito do Senhor se cumprir na nossa vida. Tá certo? Ficamos por aqui. Dê o like, se inscreva, seja o nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.